Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, sejam bem-vindos aos Homens do Fraco. Muito bem, quem nos ouve habitualmente já me reconheceu, eu sou o Zé Carlos Barbosa, uma espécie de moderador do podcast dos Homens do Fraco, e estou aqui para vos desejar um bom Natal e para vos recordar que nós regressamos dia 10 de janeiro. Muito bem, no próximo ano então nós estamos de volta. Até lá, ficam aqui algumas mensagens. Entretanto, para todos, da minha parte, da parte do Diogo Hofbauer e do Gonçalo Galvão Gomes, um excelente Natal e uma boa passagem de ano. Até para o ano. E antes de nos despedirmos, não se esqueçam que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e ao comprar com o código Homens do Fraco no checkout, estão a ajudar-se com descontos exclusivos, mas também estão a ajudar o nosso podcast. E agora deixo-vos com o grande evento deste mês, a apresentação do livro Visto de Fora, Crónicas sobre Portugal e o Mundo, com a minha apresentação enquanto autor e com o Tiago Pinto Paes, que escreveu o prefácio. Os links estão na descrição deste episódio. Obrigado e até breve. Todos, muito bem-vindos à apresentação do livro Visto de Fora, de Gonçalo Galvão Gomes. É um prazer recebê-lo nesta casa. Aliás, passamos várias noites com muitas discussões em torno da mesa, iniciativas do autor também de tentar incitar a participação política em Berlim, seja junto de portugueses ou de outros. Nós tivemos aqui várias noites de convívio e discussão animada. O vinho também facilita, portanto, acho sempre apropriado juntarmos arte e vinho. É um casamento, um pairing perfeito, por assim dizer. Portanto, é um prazer recebê-lo nesta casa. Muito obrigado ao Gonçalo pela confiança depositada em mim, em convidar-me para escrever o prefácio deste livro e estar aqui esta noite a moderar esta conversa e apresentação de um livro. Como eu tive a oportunidade de escrever, acho este livro muito, muito oportuno e acho que nos dá um retrato muito interessante do autor, que eu acho que é muito mais complexo do que aquilo que pode perpassar numa crónica que seja lida de forma independente. Portanto, acho que foi mais que oportuno observar que a colaboração com o jornal Portugal Post já permitia ter um capital de crónicas que me permitia uma organização temática que estruturava um pouco as ideias que o Gonçalo tem divulgado através de vários canais. E, portanto, acho muito interessante mesmo e fazer esta viagem ao longo do tempo, perceber como o próprio Gonçalo foi navegando sobre reflexões que construiu e se calhar é uma pessoa muito diferente na forma como transmite ideias do que quando eu conheci, mas há traços que persistem. E algo que eu estimo imenso no Gonçalo é a proatividade de se chegar à frente e de ter a coragem de expressar a sua opinião na forma mais positiva que o há, um bocadinho mais na tradição norte-americana, que cada um tem direito à sua opinião e defender as suas ideias, e o Gonçalo fala com maestria. Eu, aqui, com um bocadinho de enviesamento de diretor do Portugal Post, não posso deixar de referir a entrevista que ele deu a propósito deste livro ao jornal, que eu acho que complementa a leitura de uma forma muito, muito interessante. Permite estruturar algumas das ideias que tiveram por trás da organização do livro e também endereça alguns temas. Aliás, acho que foi das poucas vezes que eu lamentei mesmo não ter mais espaço em edição impressa para ter colocado mais questões sobre mais temas. Portanto, acho que esta noite também temos todos a oportunidade de endereçar o Gonçalo sobre as nossas curiosidades. Da minha parte, eu já tenho de provocar com um dos últimos posts no Facebook, ainda por cima, agora que vai entrar em período de nojo, por 3 semanas, ou coisa que eu valho, acho que é oportuno. Também é muito interessante observar a estrutura que o Gonçalo escolheu para um livro e como o sistematizou, e também falo a partir de experiência pessoal. Eu conheci o Gonçalo no contexto de candidato a cabeça de lista pelo Círculo Europa às eleições legislativas portuguesas de 2019, salvo erro, pelo PAN, e portanto um contexto muito, muito específico, e tive o gosto de ver fazer
este caminho até aqui. Na altura, quando começou com as crónicas, eu desde um jornal que tem um vínculo muito forte à comunidade portuguesa, explorava muito esse input do Gonçalo, enquanto alguém que tem um engajamento político com a comunidade portuguesa na Alemanha, e portanto interessar muitos temas que têm a ver com a política de comunidades, mas o Gonçalo seguiu uma direção muito, muito distinta, e isso também está refletido aqui no livro, quando vemos que o capítulo de imigração ou de temas da comunidade estão aqui referidos com 2 tantos. Portanto, não é de todo o foco do pensamento do Gonçalo nestes dias. Aliás, acho que isso ficou patente nas conversas que tivemos sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas. Isso é interessante e para mim é importante continuar a tê-lo no jornal como uma voz livre que muitas vezes é capaz de provocar, e acho que é importante termos alguém com essa voz a tocar esses pontos. Obrigado. Bem, antes de falar sobre o livro e sobre o seu processo, eu queria começar por fazer alguns agradecimentos. Um agradecimento triplicado ao Tiago Pinto Paes por nos dar o espaço, por aceitar escrever o prefácio do livro e, não menos importante, por ter-me permitido escrever no Portugal Post, mesmo quando, ou principalmente quando, os meus pontos de vista eram passíveis de discordância ou algo polémicos. Eu nunca senti qualquer tipo de pressão, nunca senti qualquer tipo de censura e isso é o significado puro da imprensa livre e este agradecimento não podia deixar de ficar latente. Quero também agradecer ao Mário dos Santos, à editora Oxalá, por editar o livro. A Oxalá tem feito um trabalho ímpar na divulgação de autores portugueses na diáspora e sem este apoio, não só eu, mas outros autores, muitos outros autores, não teríamos editado as nossas obras. Quero agradecer ao João Correia pela disponibilidade, não só por ajudar a organizar o evento, mas por ter-me puxado e convencido a organizá-lo. Muito obrigado, João. E por fim, mas não menos importante, quero agradecer-vos a todos vós por estarem cá, por sair de casa uma sexta-feira à noite, quando há greve nos comboios, quando está frio, quando está neve ou pelo menos a chover, e é um sacrifício que me deixa muito honrado e fico muito grato por ter-vos por cá. Muito, muito obrigado. Sobre o livro, quando eu digo às pessoas que eu gosto de escrever sobre política, a ideia que passa é que eu acredito que percebo muito sobre o tópico. E isso não podia corresponder menos à verdade. O processo que me acompanha na escrita destas crónicas é, antes de mais, o de descoberta e de aprendizagem. Não só sobre os tópicos e os temas em que escrevo, mas também sobre mim, sobre a minha identidade. Não é por isso de estranhar que o indivíduo, como referiu o Tiago, que começou a escrever em julho de 2020, seja diferente do que escreve em julho de 2023. O livro tem contradições. Tem posições em que estive errado, tem posições em que estive certo. Mas, acima de tudo, é um caminho. É uma jornada pessoal, política, filosófica, vinda de alguém que se esforçou, em primeiro lugar, para ser honesto e íntegro nas suas palavras, mesmo que essas levassem a perguntas difíceis ou a posições inconvenientes, e eu tive algumas. O livro tem 6 capítulos. O primeiro é sobre política nacional, onde falo sobre Portugal e sobre a política portuguesa, numa perspectiva vista de fora da caixa, mas também vista de fora de Portugal, como português imigrante. A segunda chama-se Reflexões de um Imigrante, é mais curto e tem 2 reflexões sobre a minha experiência de viver fora. O terceiro tem como título Em Sociedade e foca-se essencialmente em cultura. Cultura não no sentido artístico, mas sobre o que nos rodeia, o que é ser português e europeu, assim como alguns problemas da cultura ocidental. O quarto capítulo é sobre a pandemia do Covid-19 e acompanha a minha reflexão sobre o tema, que notoriamente evoluiu ao longo do tempo. O quinto foca-se em política internacional e vai dos Estados Unidos a Israel, passando pela política europeia. E o sexto fala sobre a Ucrânia e a relação da Europa com o conflito ucraniano. E é basicamente isto. Muito obrigado.
Os homens do fraco não deixam nada por cobrar.